Olá, amigo. Olá, amiga ouvinte. Aqui estamos para mais um programa Além do Arco-Íris, com reflexões em torno da doutrina espírita. Rogamos ao Senhor da vida abençoe nossos propósitos de bem servir. Apresentaremos hoje um estudo de caso sobre o início do espiritismo na França do século XIX. Se você tem alguma sugestão para o nosso programa, escreva seu e-mail para carloseduluz@uol.com.br, carloseduluz@uol.com.br. O Livro dos Espíritos, 165 anos. A epopeia vivenciada pelo professor Hippolyte Léon Denisard Rivaio é conhecida superficialmente, até o momento em que tem o primeiro contato com os fenômenos das mesas girantes em 1855. 2 anos depois, surgiu um personagem que abalaria não somente a França, mas todo o mundo civilizado: Allan Kardec. Quais as dificuldades por que ele passou? Como educador em Paris, já revelava a missão grandiosa que os espíritos haviam lhe confiado? Como seria uma entrevista com Allan Kardec? Aconteceu em Paris. Em Paris não se faz uma ponte para segurar uma lâmpada. Faz-se uma obra de arte que tem uma lâmpada. Não se faz uma ponte simplesmente para passar uma carruagem. A ponte tem que ter algo de belo. Faz parte da cultura. O título Cidade Luz não surgiu, como pensam alguns, da melhoria da iluminação de suas ruas em 1667, por causa da violência urbana da época. Se Paris já era iluminada, depois dessa medida ficou ainda mais. Porém, a expressão Cidade Luz a imortalizou, por causa dos luminares que para lá correram. Um deles foi Hippolyte Léon Denisard Rivaio, que nasceu em Lyon. Ele abeberou-se dos conhecimentos e da pedagogia, do amor do célebre pedagogo Johann Pestalozzi, na Suíça, onde adquiriu o espírito de pesquisa, o método experimental, a paciência, a prudência e o bom senso que caracterizaram sua obra de educador e de missionário, construída a partir de 1822 em Paris, quando passou a se dedicar à educação de crianças e jovens parisienses. 18 de abril de 1857. Há 2 anos, eu mesmo, residindo no coração de Paris, não tinha notícia nenhuma da mediunidade. Essa frase, dita pelo professor Rivaio ao Sr. Dufault, no seu memorável primeiro encontro na noite de lançamento de O Livro dos Espíritos, em sua residência, em Paris, revela que em 1857, depois de apenas 2 anos de contato com os espíritos, conseguiu lançar a obra que abalaria o mundo intelectual e religioso da França. Para discutir esse texto no nosso programa de hoje, convidamos felizes nossos grandes companheiros Carlos Luz e Sidney Fernandes. Sejam bem-vindos a mais um Além do Arco-Íris. Esse foi Theo Oliveira, que fez a introdução do nosso programa de hoje, Além do Arco-Íris. Chamo agora o redator do programa, Carlos Eduardo Luz, a quem vou dirigir algumas perguntas. Carlos, quais as dificuldades que Allan Kardec encontrou para a publicação de O Livro dos Espíritos? Ô, Sidney, esse tema nosso hoje do estudo foi exatamente seu artigo na revista O Reformador, que traz importantes informações ao movimento espírita, né, considerando que o Reformador é a revista oficial da FEB, uma revista centenária, e é a voz oficial do espiritismo no Brasil, né? Então, esse artigo que você escreveu, que foi publicado agora nesse mês de abril, ele é muito importante. Então, as dificuldades que Kardec encontrou para publicar, encontrou muitas. Ele já tinha oferecido o livro a 2 editores, e esses recusaram publicar o mesmo. Primeiramente, seu amigo Didier, que considerava a obra sem futuro, oriunda de um autor
desconhecido. Depois, por Edouard Justin Dentu, que recebeu o Rivail com evidente má vontade, por considerar que o assunto era batidíssimo e que a França não se importava mais com mesas girantes. Então, quando eles viram falar em livro de espíritos, para eles, espírito era as mesas girantes, eram as brincadeiras feitas nas tardes e nas noites parisienses do século XIX. Esse assunto já tinha, como uma novela que termina, hoje em dia aqui no Brasil, né, uma novela de grande popularidade, ela termina, aquele assunto termina, né? Aí é outra novela, é outro tema, é outro assunto. Então, a diversão das tardes, das noites parisienses, deixou de ser as mesas girantes. Então, ele falou assim: vamos publicar mais um livro falando de espírito, de mesa girante. Né? Isso aí já é um assunto superado. Isso aí não dá certo. Então, eles recusaram o livro sem olhar dentro do livro, sem ler, sem passar os olhos pelo texto, simplesmente pelo tema que eles achavam que seria um tema superado. E, Carlos, como é que esse assunto foi resolvido? Kardec enfiou o caderninho embaixo do braço e foi para casa chorar, ou ele levou a coisa adiante, Carlos? Como foi resolvida essa questão? Como é que finalmente o livro foi publicado? Ele como vemos na biografia dos grandes personagens, a persistência, né, a capacidade de luta, ela é uma qualidade que não pode deixar de existir nesses grandes vitoriosos da nossa história, né? Então, Kardec não desanimou, não. Ele tocou em frente, falou assim: não, isso aí não tem nada a ver com as mesas girantes, né? Tem ali um ou outro falando alguma coisa, explicando, mas 99% do que estava ali no texto era independente das mesas girantes. Então, a questão da publicação foi resolvida da seguinte maneira: a constrangedora situação não se agravou ainda mais graças à salvadora aparição de Madame Dentu, mãe de Edouard, que, desconhecendo a atitude do filho, disse amavelmente: ah, trouxe afinal seus cadernos, professor? É uma honra para nós editar seu livro. Mais tarde, atendendo ao insistente apelo de sua mãe, que havia lido e meditado aquela obra e a considerado verdadeiramente impressionante, Eduardo concordou em ler as primeiras linhas do prefácio de O Livro dos Espíritos. E aí, quando se deu conta, estava afundado na leitura e aceitando plenamente os argumentos do autor, a ponto de conversar a viúva Denty, sua mãe, que ela estava absolutamente certo, pois o livro era esplêndido. Esses aspectos históricos destacados por você, Carlos, são assim tocantes, são emocionantes, porque o próprio professor Rivaio não tinha certeza de que a sua obra revolucionaria o meio intelectual, filosófico, religioso, não somente da França, como de toda a Europa e depois do mundo inteiro, onde chegaram as obras dele. Mas, Carlos, não bastaria imprimir o livro. No primeiro momento, o próprio Rivaio se predispôs a pagar a impressão dele. E depois a senhora Denty, como bem você destacou, ela publicou aí 1000 e poucos volumes, se não me engano foram 1200 volumes, mas não bastaria também imprimir o livro. Carlos, como é que foi a divulgação do lançamento do Livro dos Espíritos em Paris? A gente fala em primavera na Europa, as estações lá são bem marcadas, bem diferenciadas, né? E quando fala primavera, é uma estação das flores que realmente as terras se cobrem de flores e anunciando, então, um novo ciclo.
Então, na primavera de Paris, num sábado risonho e florido, apareceu um veículo puxado a cavalo que encostou nas proximidades do Palais Royal para entregar os primeiros 1.200 exemplares de O Livro dos Espíritos à Livraria Dentu. O livro, com 501 perguntas formuladas judiciosamente aos espíritos, ficou pronto, então, no dia 18 de abril de 1857. Carlos, e os originais foram entregues no final de 1856. E para ficar pronto aí, foram quase 5 meses. Mas, Carlos, dê mais detalhes. Ocorreu algum fato assim que propiciou uma divulgação maior do lançamento de O Livro dos Espíritos? Ah, aconteceu sim, Sidney. A gente sabe que editaram um livro, colocaram o livro sair da sua versão manuscrita, e hoje digitada no computador, até ele se materializar em um volume nas prateleiras, vai muito trabalho, passa-se por muitas dificuldades, né? Então, como foi feita a divulgação, né, desse livro dos Espíritos? Por coincidência, né, que a gente sabe que no Espiritismo, coincidência muitas vezes é a ação dos espíritos provocando situações que a gente qualifica como coincidência. Então, por coincidência, o faro jornalístico ali se encontrava de Charlard, jornalista do Courrier de Paris, que, vendo entrar literatura nova, subiu a escadinha da sobreloja e lá recebeu diretamente das mãos do editor Denty o primeiro exemplar do livro. O jornalista deu seu parecer no artigo aqui resumido. O editor Denty acaba de publicar uma obra deveras notável, diríamos mesmo bastante curiosa, mas há coisas que repelem toda a qualificação banal. O Livro dos Espíritos, do Sr. Allan Kardec, é uma página nova do grande livro do infinito. Ficaríamos desolados se pensasse que acabamos de fazer aqui um anúncio bibliográfico. Se pudéssemos supor que assim fora, quebraríamos nossa pena imediatamente. Não conhecemos absolutamente o autor, mas confessamos abertamente que ficaríamos felizes em conhecê-lo. Aquele que escreveu a introdução que inicia o Livro dos Espíritos deve ter a alma aberta a todos os sentimentos nobres. Carlos, puxa vida. Você falou aí que não existe coincidência. Você acha que a presença ali daquele repórter, de alguma forma, tenha sido assim suscitada, provocada pelos espíritos que tinham interesse na veiculação daquela obra, Carlos? Ah, com certeza. Nesse aspecto, quando existe um planejamento, né, para alguma coisa que seja para o bem, né, seja o planejamento feito no plano espiritual, como é o caso do Livro dos Espíritos, ou feita por nós, aqui encarnados, onde se unem pessoas voltadas para o bem, a presença de Jesus ou a presença de Deus, a presença do bem, se faz através da espiritualidade que dá apoio, dá suporte e conduz muitas vezes pessoas, é, intuem pessoas para que eles estejam no lugar certo, né, no momento certo. Esse, eu acredito que foi um caso, né? O jornal era um jornal importantíssimo em Paris naquela época, e a presença, então, desse jornalista ali naquele local e naquele momento, com certeza foi uma ação da espiritualidade que agiram através da intuição desse jornalista, que já tinha também, né, pelo seu profissionalismo, aquele, aquele viés de encontrar a boa notícia, né? Saber aonde está o veio da história
e dele extrair as notícias que é a sua matéria de trabalho como jornalista que ele era. Carlos, me diga uma coisa. Como é que Kardec tinha certeza de que as respostas obtidas através dos espíritos, vindas dos espíritos, como é que ele tinha certeza de que essas respostas eram verdadeiras? Ele tinha algum elemento de comprovação, Carlos? Sidney, espírito não tem RG, não tem nada documentado, né? Porque eles vivem na realidade espiritual, que é um mundo feito de uma matéria quintessenciada, uma matéria sutil, não percebida pelo nosso olhar, pela nossa visão, né? Pelos nossos órgãos dos sentidos. Então, para demonstrar se aquilo que veio dos espíritos é realmente dos espíritos, aparentemente seria uma questão complexa. Mas Kardec, com seu conhecimento científico, ele era um cientista, né, por profissão, né, um pedagogo auxiliar do Pestalozzi, que era um grande pedagogo suíço, ele, ele agindo, então, com o conhecimento científico que tinha, usou o método científico, ou seja, usou a denominada universalidade do ensino dos espíritos. Ou seja, ele só considerava como informação validada, confiável e digna de ser publicada aquela que era manifesta em várias casas espíritas diferentes, em vários locais diferentes, por pessoas diferentes, por médiuns diferentes. Quando a resposta à pergunta que ele fazia, que era a mesma, elas eram compatíveis, ele então considerava aquilo como sendo uma informação, como sendo o posicionamento dos espíritos, da espiritualidade. E daí, então, ele materializava aquilo em forma de texto, né, baseado, então, nessas várias respostas desses vários médiuns em vários centros. E com isso aí, ele garantia que o que estava ali não era a imaginação do médium, não era nada que tivesse na intenção do médium de ser colocado no texto, e sim uma informação realmente vinda da realidade espiritual. Carlos, originalmente, o título dessa primeira obra era Religião dos Espíritos. Kardec mudou, considerando que o termo religião poderia até comprometer a obra naquela época ali de caça às bruxas, né? Ainda nos resquícios da revolução contra o movimento inquisitorial. Carlos, ele mudou o nome para o Livro dos Espíritos. Seria, por acaso, porque realmente o ensino vinha dos espíritos, Carlos? Por essa universalidade, né, Sidney, com certeza a informação vinha da realidade espiritual mesmo. E ele colocou esse nome, então, o Livro dos Espíritos, porque as religiões, em geral, elas têm um fundador, tem alguém que faz uma interpretação particular da informação inspirada ou da informação que, de alguma forma, alguma parcela dele veio da espiritualidade, ou grande parcela veio da espiritualidade. Agora, Kardec, então, fez questão de colocar Livro dos Espíritos, fazendo isso até por uma questão de humildade, né? Que ele não queria ser considerado como fundador, né, de uma religião, um fundador do Espiritismo. Então, ele imediatamente passou os créditos de sua obra aos espíritos que são realmente os autores dessa obra, né? E então Kardec colocou o nome Livro dos Espíritos exatamente com a intenção de falar: ó, isso não é da minha cabeça, não é invenção, isso é uma informação que veio da espiritualidade, veio dos espíritos. Eu não sou o fundador, né, do espiritismo. Quem é o responsável pelas informações, pelo corpo da doutrina espírita, são os espíritos. Carlos, estamos chegando ao final do programa, mas eu não posso deixar de fazer uma pergunta final. Por que, Carlos, o Livro dos Espíritos é indicado como a obra principal, básica principal do Espiritismo?
Essa questão aí é uma questão que as pessoas falam assim, as obras básicas do Espiritismo são o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, né? Ele cita como uma das obras, das 5 obras básicas. Mas, na verdade, ele é muito mais que uma das. Ele é a obra básica, né? As outras obras, a gente fazendo os estudos sobre elas, a gente conclui que elas são detalhamento do que está no Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é a obra básica. Ali a gente encontra todos os fundamentos da doutrina espírita, e quando nós eh, buscamos uma maior especificidade, por exemplo, sobre os fenômenos da mediunidade, nós vamos encontrar no Livro dos Médiuns um detalhamento. Se a gente procurar mais especificidade sobre as leis morais, né, sobre o aspecto religioso, né, a gente encontra no Livro dos Espíritos com a denominação de leis morais, a gente vai encontrar essa especificidade, esse detalhamento no Evangelho segundo o Espiritismo, né? E assim o aspecto científico, outros aspectos são detalhados em outras obras de Kardec. Mas quem se propõe a estudar o Espiritismo, o ideal é começar pelo começo, como se diz. Começar com o Livro dos Espíritos, que é, assim, a obra básica. Muito bem, Carlos. Eu agradeço mais uma vez a sua participação, a redação do programa que está a seu cargo. E vamos lembrar que esse tema ainda tem muita coisa para nos trazer, né? No próximo programa, já vou anunciando, você vai nos trazer uma hipotética entrevista com Allan Kardec. O que será que ele tem para nos dizer? Os detalhes, as observações que ele fez lá por volta de 1860. Não podemos esquecer de que o Livro dos Espíritos foi lançado em 1857, 2 anos apenas depois de ele conhecer, tomar contato com os fenômenos das mesas girantes. E 2 anos depois nós tínhamos essa obra extraordinária que é o Livro dos Espíritos. Em 1860, ele foi procurado por um repórter e ele extraiu de Kardec assim comentários valiosos que eu acho que vale a pena você nos trazer no próximo programa, viu, Carlos? Então, eu quero agradecer a sua participação e vamos encerrando por aqui e vou devolvendo lá para a nossa central, para Té Oliveira, que vai fazer o encerramento deste programa que eu considero, assim, muito importante, porque traz à tona detalhes muito importantes da codificação, dos percalços, das dificuldades e da essência que o professor Rivaio imprimiu ao Espiritismo depois que ele assumiu o pseudônimo de Allan Kardec. É com você, Té Oliveira, para o encerramento. Obrigado, Sidney. Obrigado, Carlos. Obrigado você que acompanhou o nosso programa até agora e já está na expectativa para a semana que vem, na continuação desse texto. Que a paz de Jesus, o amor infinito de Deus e a sintonia com os bons espíritos estejam sempre conosco e até o próximo programa Além do Arco-Íris.